Letícia lá no Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, Patrícia, o Johnny, a tua casa. Também a Roberta está conosco, o Fabiano, a Emília, sua mãe. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus fale profundamente aos seus corações. Quero convidá-los, vocês, nesse momento, a fecharem os seus olhos, a curvarem as vossas cabeças. Uma oração silenciosa, nós vamos iniciar o nosso culto nesta noite. Senhor Deus, maravilhoso, soberano, eterno e grandioso Pai, nosso Senhor dos senhores, nosso Rei dos reis, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Pai. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pelas nossas faltas. Perdoa-nos, Senhor, nos purifica, para que juntos nesta noite possamos prestar um culto, Senhor, que seja aceitável diante da Tua presença. Recebe as nossas orações, recebe, Senhor, os nossos louvores que serão cantados aqui. Recebe, Senhor, os nossos agradecimentos, recebe a nossa adoração, é o que nós Te pedimos e Te suplicamos em nome de Jesus. Fala com o Teu rebanho, fala com as Tuas ovelhas, dispensa da Tua graça, do Teu favor e da Tua misericórdia, Pai. Visita, Senhor, cada família representada aqui, cada uma das famílias que estão em seus lares nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, de uma forma extraordinária, visite cada uma das Tuas ovelhas. Enxuga todas as lágrimas dos nossos corações, que muitas vezes em silêncio nos derramamos diante da Tua presença, onde ninguém pode enxergar, mas somente o Senhor, ó Pai, que é Deus, que examina as nossas mentes e corações, é quem conhece profundamente cada um de nós. E nós, como igreja, nos colocamos diante do nosso Criador, do nosso Sustentador, e Te pedimos, ó Pai, fala com cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Dispensa do Teu favor, da Tua graça, Senhor. Dispensa da Tua cura, da Tua libertação sobre a vida, Senhor, da Tua igreja. Leva cura àqueles que necessitam cura. Leva, Senhor, amor àqueles que estão carentes de amor. Leva a paz àqueles que estão em conflito. Toma a Tua igreja em Tuas mãos. Derrama do Teu bálsamo, Senhor. É o que nós Te pedimos. Mas desde já nós Te agradecemos pela Tua santa e maravilhosa presença no nosso meio, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja, os que podem, a se colocarem de pés. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, e juntos nós vamos louvar ao Senhor neste momento. É Deus acima do Senhor, e quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação, pra
para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome de Jesus. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome de Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado. Livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Salvador não me abandonará, com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca
Amém, amados? Pode se assentar. Nós vamos para o nosso momento de intercessão. Nós temos pedido da irmã Rosa aqui, lá também do Espírito Santo. Ela pede oração pelo fortalecimento espiritual. Esses são os pedidos que chegou aqui, nós vamos estar intercedendo. Venho mandar um abraço para a Valdirene, também lá no Espírito Santo, para toda a sua família, Valdirene. Também a Priscila, lá junto com Eza e com seus filhos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos pedidos aqui da igreja, amados, para nós estarmos orando. Rita. Fala que o pastor é surdo. Érica. Ellen. Ah, Egli. Está intercedendo pela Egli, lá da Primeira Batista de Catuari. Mais pedidos? Luci? Amigo? Pelo Lucas? Amém. Vamos orar pelo pedido da Rosa. Depois nós vamos aqui, vou orar por esses três irmãos. Aí nós voltamos para a oração de novo. Vou para o pedido da Rosa, para o pedido da Rita, para o pedido da irmã Luci. Vamos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus maravilhoso, soberano, eterno Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esta noite. E sabemos que a tua presença está no nosso meio, que o Senhor está com os teus ouvidos atentos para a tua igreja e que o Senhor está ouvindo as nossas súplicas e as nossas orações. Nós colocamos diante do Senhor a vida da Egli, que o Senhor esteja cuidando da vida dela, que o Senhor esteja guardando, reestabelecendo a tua saúde para o louvor e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa a vida da Egli, visita ela nesta noite, ó Pai, coloca as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida da Egli. Também queremos pedir, Senhor, pela vida da Rosa, pela vida da Lívia, pela vida da Cleusa, Senhor, também pela vida da Anne e pela vida da Sofia. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre aquele lar, sobre aquela família, que a cada dia o Senhor os fortaleça, os guarde, Senhor, e livre eles de todos os males. Que as tuas mãos poderosas estejam conduzindo aquela casa, aquela família, que a cada dia o Senhor livre eles de todos os laços do inimigo, que o Senhor tire as pedras, Senhor, de tropeço, e que o Senhor seja a rocha, a firmeza da vida da Rosa, da sua casa e da sua família. Que o teu Santo Espírito inunde a vida da Rosa, inunde toda a sua casa e toda a sua família para o louvor e glória do teu nome. Também queremos pedir, Senhor, pela vida do Lucas, que o Senhor esteja guardando, direcionando, dando sabedoria e discernimento em todos os passos da sua vida. Que a vida dele, Senhor, seja para o louvor e glória do teu santo nome, Senhor. Que quer que ele esteja fazendo, Senhor, como a tua palavra diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Cuida da vida desse jovem, o guarda, Senhor, que a cada dia ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Protege a sua vida, a tua casa, a tua família, assim como do Robson e da Luci. Dá a eles sabedoria e discernimento como pais, ó Pai, para instruir o Lucas nos bons caminhos do Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, desde já agradecidos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vamos para mais pedidos. Irmão Juventino, pela família. Amém. Amém. Ana, pode falar. Amém. Ana, pelos missionários, temos mais pedidos? Vou chamar a irmã Franciele para estar intercedendo por esses pedidos, pelo pedido do irmão Juventino, pela sua casa, pela sua família, e que Deus ajude ele a resolver amanhã uma questão, dando sabedoria, discernimento, e o pedido da Ana pelos missionários. Temos mais pedidos, amados, aqui? A Franci também tem um pedido aqui da Paula, da Ana Paula. Ela pede oração pela sua casa e por toda a sua família.
E a Priscila pede oração pelo seu trabalho na escola, que Deus dê sabedoria e capacite ela a cada dia, e também pela vida dos seus filhos. Então os pedidos é pelo Juventino, pela sua casa, pela família. Deus sabedoria amanhã para que ele possa resolver seus negócios. Os missionários, o pedido da Ana, o pedido da Paula por toda a sua casa. Priscila pede oração pelo seu trabalho, né, a escola, e também sabedoria para que ela possa conduzir, e pela vida dos seus filhos. Oremos. Senhor, grande Deus, nós estamos diante de Ti, ó Deus, nos colocamos perante o Senhor todas as nossas necessidades e ansiedades, Senhor. Já, ó Deus, falamos com o Senhor um pouco antes, derramando diante de Ti todo o nosso coração, e pedimos, ó Deus, pedimos com o coração totalmente aberto para o Senhor, que o Senhor venha estar, ó Deus, ouvindo as nossas orações, que o Senhor venha estar limpando os nossos corações, que o Senhor venha estar testificando com cada um de nós que estamos aqui e daqueles que estão nos acompanhando, Senhor, também de forma online. Que a presença do Teu Santo Espírito venha agir no meio de nós, que o Senhor venha nos convencer com a Tua palavra, ó Deus, e abrir o nosso entendimento para a Tua vontade, para o Teu querer. Que, ó Deus, o Senhor esteja neste momento preparando o coração de cada um de nós para receber a palavra do Senhor, receber, Senhor, e crer e se empenhar em praticar a Tua palavra, Pai. Nós pedimos a ajuda do Senhor, porque sabemos que somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor para conseguirmos Te obedecer, para conseguirmos permanecer firmes e fiéis ao Senhor, meu Deus. Por isso Te pedimos essa ajuda, pedimos essa bênção do Senhor, a presença do Teu Espírito na vida de cada um de nós, na vida de cada uma das famílias que estão aqui, Senhor, que o Senhor esteja indo de encontro nesse momento, Pai. Mas eu quero colocar diante do Senhor nessa hora o pedido do nosso irmão Juventino pela sua família, ó Deus, que o Senhor venha estar ali, ó Deus, entrando em seu lar, na sua casa, que o Senhor, ó Deus, venha libertá-los, ó Deus, de toda a incredulidade, que o Senhor venha firmá-los cada vez mais na Tua palavra e fazer aquilo, ó Deus, que o Teu Espírito sabe que eles necessitam, para que eles sejam, ó Deus, cada vez mais íntimos do Senhor. Peço a Tua bênção sobre essa família, Senhor, que o Senhor alcance eles, supra todas as necessidades dessa família, meu Pai. Também peço que o Senhor dê a ele direcionamento e sabedoria na causa dele de amanhã. Que o Senhor esteja indo à frente, esteja preparando todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, ilumine a sua mente e dê a ele, Senhor, a tua bênção e o Teu favor. Que ele seja bem-sucedido naquilo que ele for fazer, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, eu coloco a Paula diante do Senhor, sua família, e eu peço, Deus, que o Senhor esteja agindo ali, que o Senhor, ó Deus, esteja visitando aquele lar, que o Senhor esteja, ó Pai, levando a eles a um quebrantamento, Senhor, e que eles consigam, ó Pai, amar ao Senhor. Eu peço pela Paula, pelo Evandro, pelo Bernardo e pelo Henrique, que eles venham amar ao Senhor, porque não há nada mais importante neste mundo do que amar ao Senhor. Então é isso que eu peço por eles. Coloca a família da Priscila diante do Senhor, a sua vida na escola, ó Deus, dá sabedoria para ela, protege ela lá na escola, Senhor, livra ela, Senhor, de todo o mal, e que o Senhor, ó Pai, dê a ela sempre olhos espirituais para que ela veja todas as coisas segundo o Teu Espírito, ó Deus, que ela não venha, ó Pai, cair nas ciladas do inimigo, mas que o Senhor dê a ela total sabedoria para se conduzir, ó Deus, mostrando o Senhor para as outras pessoas ali naquele lugar. E também, ó Deus, eu peço pela sua família, que o Senhor esteja agindo no lar da Priscila, Pai, mostrando, ó Deus, que só o Senhor é Deus e que o Senhor
está, sim, agindo constantemente, ó Deus, que eles necessitam se achegar a Ti, meu Pai. Que o Senhor assim esteja agindo na mente de cada um deles, libertando eles de todo o mal, Senhor. Esses são os pedidos, ó Deus, que eu entrego na Tua presença. E Te agradeço, Pai, por cada resposta. Te agradeço também, ó Deus, por cada resposta que o Senhor vai dar e já deu aos irmãos que aqui estiveram orando, Senhor, entregando as suas súplicas ao Senhor. O Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que gosta de nos abençoar, e por isso nesse momento nós Te agradecemos. E mais uma vez eu entrego esse culto nas Tuas mãos, para que o Senhor reine, para que o Senhor verdadeiramente domine sobre cada pessoa que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, desta minha oração. Amém. Amém, amados. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Samuel, onde nós iremos meditar. Primeira carta de Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, onde nós iremos falar nesta noite sobre o Deus dos deuses, o nosso grande Deus. 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam no limiar de Dagom em Asdode até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdode e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdode que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus maravilhoso, soberano e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui e nos colocamos diante da Tua presença. Nós te suplicamos nesse momento que o Teu Santo Espírito testifique em nossos corações, nos dê sabedoria e discernimento para a compreensão da Tua palavra. Nos dê sabedoria e discernimento para guardar a Tua palavra, e nos dê sabedoria e discernimento para colocar em prática na nossa vida. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós olhamos para esta passagem desse texto, aonde após a derrota dos israelitas diante dos filisteus, e então a arca da aliança é tomada e é colocada dentro do templo de um Deus chamado Dagom, o Deus a qual os filisteus temiam, que era um Deus que poderia, segundo eles, cuidar da produtividade, e também era aquele que julgava almas daqueles que morriam, e ele habitava no submundo. Esse era o Deus Dagom, na crença dos filisteus. Porém, quando nós olhamos, essa história não começa aqui, é impossível começar essa história aqui, se nós não voltarmos a alguns capítulos anteriores e compreendermos o que está acontecendo.
Era um povo que infelizmente estava tendo uma vida obstinada ao pecado. Este povo por 40 anos tinha sido dirigida por Eli e pelos seus filhos, que eram Ofni e Finéias, a qual Deus prometeu que iria matá-los pela sua desobediência e iria castigar Eli, porque Eli deu mais atenção aos pecados dos seus filhos do que à obediência a Deus. E o povo de Deus estavam, infelizmente, cada um indo para o seu caminho na época de Juízes, e quando nós olhamos para isso, é esse cenário que acontece. Eles armam uma guerra e vão para guerrear junto dos filisteus. E já no primeiro embate que eles têm, ou seja, no primeiro combate, cerca de 4.000 homens são mortos pelos filisteus. E eles sentem isso, então eles mandam que vá até a cidade de Siló, aonde havia o templo, aonde ainda Eli era sacerdote e Samuel crescia na graça e no conhecimento de Cristo, aonde estava a arca de Deus, ou a arca da aliança. E disseram assim: por que Deus nos permitiu sermos derrotados assim pelos filisteus? Nos traga a arca da aliança até a nossa presença, para que possamos lutar e vencer os filisteus. Então foi aí que acontece que os filhos de Eli tomam a arca da aliança junto com os da tribo de Levi e caminham para a terra onde eles iriam ali ter o combate, achando que chegando lá a arca da aliança tudo mudaria. Mas diz que quando a arca da aliança chega no arraial dos israelitas, eles deram um brado tão alto que estremeceu a terra, que assustou até o acampamento dos filisteus. E os filisteus então disseram assim: olha o que está acontecendo. E alguém disse: é a arca de Deus dos hebreus que chegou no meio deles. Falaram: não é este o Deus que derrotou o Deus do Egito, e por onde tem passado tem causado assolação? Ai de nós, seremos destruídos. Mas o comandante dos filisteus disse: sejam homens corajosos e valentes, peguem as suas espadas e vão para a guerra e lute contra eles. E disse então que houve a batalha, e mais 30.000 homens caíram em terra, e o exército de Israel foi destruído pelos filisteus, e cada um voltou para sua casa. Os filhos de Eli foram mortos à espada, e ali a arca da aliança foi tomada pelos filisteus, e foi levado até Asdod, e colocado no templo de Dagom. Sai então o mensageiro correndo, vai para a terra de Siló. Está Eli sentado à beira da entrada da cidade, em sua cadeira, já cego e não enxergava, com 98 anos de idade. E ele perguntou para esse menino, quando viu o tumulto e a guerra, a gritaria do povo na cidade, o que aconteceu, temendo a arca de Deus. E o mensageiro disse: a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, e os seus 2 filhos foram mortos à espada. Eli caiu para trás, quebrou o pescoço, porque era pesado, gordo e velho, e então ele faleceu. Uma das esposas da nora de Eli estava grávida, e por aquela notícia entrou em trabalho de parto, e ali então no momento ela sofrendo muito, antes dela morrer, a parteira diz: olha, fique feliz, você deu à luz a um menino. Então antes dela morrer, ela não deu ideia, mas diz assim: olha, e se foi, e acabou-te, e se foi a glória de Deus. E assim essa triste história se inicia aqui com a colocação da arca da aliança no templo de Dagom. E sobre isso, depois dessa introdução, é que eu quero falar com vocês em 3 pontos, para que nós possamos compreender o que acontece com o Deus dos deuses. O nosso Deus, amados, é um Deus que jamais caminha com a injustiça. Nós precisamos compreender isso. O Deus dos deuses não caminha com a injustiça. Ainda que você chame Ele pelo nome, ainda que você vá ao templo de Deus, ainda que você guarde por si uma religião, mas se não houver justiça no nosso coração, Deus não caminha conosco. O povo de Israel foi sozinho para a guerra.
Não estavam com eles o poder e a mão auxiliadora de Deus, aquele Deus que promete que é Ele que quebra o arco e que quebra a lança e que põe fogo no carro de guerra. Mas Deus diz, na carta a Timóteo, Paulo escreve dizendo o seguinte: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Deus não nega a sua santidade, amados. Ele é santo. Sede santos, como disse a Pedro, porque Deus é santo. Deus não negocia a sua santidade. E quando nós olhamos para esse contexto, tudo isso só acontece porque as pessoas tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Eles achavam que porque eles eram descendência de Abraão, porque Deus tinha feito os grandes sinais e maravilhas desde a saída do Egito, tinha derrotado o grande exército egípcio, tinha dado a eles a terra de Canaã, onde era a habitação anterior dos filisteus, eles acharam que eles poderiam fazer o que eles queriam e que Deus ainda agiria com mão forte sobre a vida deles. Não é isso que acontece, amados. Deus não caminha com a injustiça. Deus caminhou com o povo lá no Egito, porque havia no meio dele um homem que chamava Moisés. Deus esteve com eles lá no início, porque tinha um homem que se chamava José. Mas depois da morte de José, diz que eles começaram a se perder. Eles esqueceram das doutrinas de Deus. E então Deus levantou um faraó que eles sofriam na mão de faraó. Então eles voltaram a clamar a Deus, e Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés a eles, como um tipo de Cristo os libertando das mãos pesadas do rei do Egito. Mas Deus nunca age no meio de injustiça. A vida de Eli e de seus filhos estavam contra a vontade de Deus. Então Deus estava levantando um menino que se chamava Samuel, que então iria dirigir o povo de Deus nos seus santos caminhos. Porque diz que a palavra de Deus, naquela época, Deus falava muito pouco e não se revelava mais ao povo, porque o povo estava longe de Deus. É só você ler o começo de 1 Samuel. Mas diz que Deus se revelava a Samuel, e aos poucos Deus ia falando a Samuel. Eli sabia o que iria acontecer, por isso ele estava à porta da cidade temendo, porque ele sabia que Deus não caminha com a injustiça, que Deus não volta atrás da sua palavra. E não é diferente nos nossos dias, amado. Não é porque nós estamos no meio de um povo, não é porque nós estamos fazendo parte de uma igreja, porque estamos fazendo parte de uma religião, não é porque você ora, eu oro, porque nós oramos, não é porque você jejua ou nós jejuamos, é que Deus vai dar vitória na nossa mão. Isso tem que ser o fruto da justiça que está dentro do nosso coração, e não o exterior, fazer que Deus haja com justiça em nosso interior. Isso não vai acontecer, porque Deus não caminha com a injustiça. O Deus dos deuses não faz isso. Ele não se curva diante da religião, como não se curvou diante de Dagon. É a religião que tem que se curvar diante do Deus dos deuses. É a igreja que tem que se curvar diante de Deus. Não é Deus se curvar diante da igreja. É Deus que determina para a igreja, não é a igreja que determina para Deus. Entenderam? Deus não caminha com a injustiça. E aquele povo achava que Deus era obrigado a se curvar diante deles, porque eles eram nação de descendência de Abraão, porque eles eram os hebreus que Deus tirou com mão forte do Egito. Mas Deus está demonstrando que Ele não caminha com a justiça, e nós precisamos aprender isso, amados. Antes de você ir para uma guerra, antes de você ir para uma batalha, veja se você está revestido da armadura de Deus citada por Paulo. Vê se está em você o capacete da salvação. Veja se você está revestido com a couraça da justiça. Veja se tem nas tuas mãos a espada do Evangelho, do Espírito, lá diz. Vê se você está calçado, né, com isso. Vê se você carrega a paz.
porque se nós estivermos desprovidos da couraça de Deus, que é a sua justiça, nós seremos derrotados diante dos nossos inimigos. Mas Deus vai ser envergonhado? Nunca Deus é envergonhado, porque Deus é soberano, Ele é criador e sustentador. Você acha que Deus estava sido envergonhado com a derrota dos israelitas? Não. As pessoas acham, amados, que nós podemos viver de qualquer jeito. Nós achamos que podemos viver de qualquer jeito. Mas quando vamos lá para a batalha lá fora, eu sou filho de Deus, Deus não vai me envergonhar. Vai com essa e vá caminhando na justiça, para ver se chega lá, você não vai ser derrotado diante do seu inimigo. Vai ser, porque Deus não caminha com a injustiça, amados. Antes de irmos para uma luta, antes de irmos para uma batalha, precisamos nos preparar verdadeiramente, não superficialmente, não somente da boca para fora, mas precisamos estar pronto aqui dentro do coração e aqui dentro na nossa mente. Vou dar um exemplo. Nós íamos para o Espírito Santo, a irmã Solange disse assim: irmã, vocês vão para ir para um trabalho? Disse para a França e falou para mim: jejue e ore. Jejue e ore, porque a batalha é grande. É assim a nossa vida. Ninguém precisa ver o que nós fazemos, mas Deus precisa reconhecer o que tem aqui dentro, antes de eu ir para uma batalha. Não adianta, amados, você e eu e nós acharmos, porque somos a igreja, toda a guerra que nós formos, nós seremos vencedores. Não se iluda com isso. Deus dá vitória aos justos. O justo não perece. O justo não será derrotado e nem será envergonhado diante dos seus inimigos. Mas o injusto será. O injusto será. A segunda questão que nós vemos aqui, Deus, como Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não permite ser usado como amuleto. Preste bem atenção, isso acontece desde lá de trás. Sabe por que nós perdemos a guerra? Porque a Arca da Aliança está em Siló. Traga para cá que agora nós vamos ser vitoriosos. Quer ver como Deus é amuleto? Olha, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou lá na igreja. Eu preciso ir domingo na igreja porque essa semana eu tenho uma coisa para me resolver. Deus não é amuleto, amados. Deus não aceita ser amuleto. A Arca da Aliança foi levada, nada mudou. Na primeira vez eles perderam 4.000 homens, com a Arca da Aliança eles perderam 30.000 homens, foram mortos diante dos filisteus. Deus não é amuleto. Não adianta você pôr um crucifixo no pescoço, um pingente de crucifixo na perna, na orelha. Não adianta você querer tatuar um crucifixo no seu corpo. Não adianta você querer escrever versículo bíblico no seu carro, na sua casa, andar com a Bíblia debaixo do braço. Deus não é um amuleto, guarda isso no coração de vocês. Deus não é amuleto. E Ele não aceita ser tratado desta forma. Todas as vezes que o seu povo trata Deus com amuleto, vem sobre a sua vida a derrota. Deus não é amuleto. Só que infelizmente nós vivemos até os dias de hoje, as pessoas achando que Deus é amuleto. As coisas estão difíceis, eu corro para Deus. As coisas melhoram, eu corro para longe de Deus. As coisas estão bem, se dá eu vou na igreja, senão eu vou fazer aquilo que eu conquistei. Mas aí quando o calo aperta, quando o filisteu nos rodeia, quando a espada está aprontada para nós, agora Deus é o meu amuleto, eu vou correndo lá. Não vai mudar a história. Como não mudou a história daqui de Israel, eles foram derrotados, eles tiveram as suas vidas ceifadas, eles morreram à espada diante dos inimigos, mas Deus foi envergonhado? Jamais, porque Deus é soberano, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus jamais é envergonhado por causa da nossa injustiça, amados. O que Deus está demonstrando aqui é que o seu povo precisa mudar a sua perspectiva de vida, porque a nossa perspectiva de vida é muito superficial. Vivemos de qualquer jeito, caminhamos de qualquer jeito, tratamos Deus de qualquer jeito e achamos que vamos sair vitoriosos das batalhas. Não vamos, porque Deus
não caminha com a justiça, e Deus não pode ser usado como amuleto. Meu casamento está em 1000 maravilhas. Eu vou para a praia, eu vou para o clube, eu vou passear, eu vou viajar. Eu dei a brecha. Satanás entrou na minha vida. Aí meu casamento já não está mais de vento em popa. Aí eu corro para a igreja, porque Deus precisa restaurar o meu casamento. Amado, você vai passar duros bocados na sua vida, porque não adianta você chegar no domingo e achar que na segunda está tudo resolvido, porque isso não irá acontecer, porque Deus não é amuleto. Entendeu? A sua casa está a 1000 maravilhas. Oh, só festa, só alegria, só churrasco. Aí começa a entrar umas coisinhas que não devem para o meio. Aí a bebida está lá presente. Eu não bebo, mas está lá presente, está lá no banquete, está lá em cima. Aí o diabo vem pôr fogo na sua casa. Aí você corre para Deus achando que Deus é bombeiro. Deus não é bombeiro. O fogo vai pegar, vai queimar, a sua casa vai cair, e aí você vai ser envergonhado. Mas Deus não é injusto, porque Ele não caminha com a justiça. É nós que precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Sem santificação, ninguém verá a face de Deus. E este povo só foi derrotado, porque eles esqueceram da santidade de Deus. Eles não estavam se santificando como deveriam se santificar. Os seus profetas estavam corrompidos, os seus sacerdotes estavam prestando culto a Baal. Os filhos de Eli estavam se prostituindo com as mulheres na porta do templo de Siló. E sabe o que o povo fazia? Nada. Sabe o que o povo queria? Festa, folia e diante da guerra ter vitória. Não vai acontecer isso, como não aconteceu lá, e não vai acontecer hoje. Sabe por quê? Porque Deus não é amuleto. A terceira questão que nós vemos aqui é que Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o homem, nem com a religião e nem com outros deuses. Assim como Ele não se prostrou diante do exército de Israel, assim como Ele não se prostrou diante da tribo de Levi para eles, porque a arca estava lá, Ele não se prostrou diante de Dagom, quando os colocado dentro do templo de Dagom. Diz que colocou a arca e colocou o Dagom. No outro dia de manhã, ao raiar do sol, estava Dagom com o rosto posto em terra, prostrado diante da arca da aliança. Foram lá os filisteus, colocaram Dagom de pé de novo. No dia seguinte chegaram lá, o que aconteceu? Está lá Dagom com os braços cortados, com a cabeça cortada, colocada sobre a soleira da porta, e só o tronco de Dagom diante de Deus. Os filisteus falaram assim: o quê? Não tem jeito. Não se contentaram. O que Deus fez? Feriu eles com tumores, depende da sua tradução, algumas vão dizer hemorroidas, e eles entraram em pânico. E se você continuar lendo a história, eles pegam e mandam chamar, diz, olha, eles arrumam uma vaca, põem em cima de uma carroça, falou, e leva para longe daqui, isto daqui. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Deus dos deuses, não se curva diante de outros deuses. O nosso Deus é soberano, amados. O nosso Deus é grandioso. E eu quero trazer aplicações para o nosso dia. Deus não caminha com a injustiça. Vamos trazer para os nossos dias. Cristo Jesus já morreu por nós lá na cruz do Calvário. E no que isto implica? Isto implica que, se nós nascemos em Cristo, nova criaturas nós somos. Isso se aplica no que? Temos que morrer para o pecado e viver para Cristo. E aquele que vive em Cristo não caminha mais em trevas, e sim na maravilhosa da luz de Cristo. Não está mais num largo
terrível e nem num charco de lodo de pecado, mas está com os seus pés firmados na rocha, o qual é Cristo Jesus. Então não pode caminhar em injustiça. Certo? Nós precisamos nascer de novo, e aquele que nasce de novo não caminha na injustiça, porque todo aquele que caminha em justiça, quando chegar diante da batalha, vai ser derrotado diante do inimigo, e quando chegar diante da justiça de Deus, será condenado, porque no céu não entra injustiça, no céu não entra velho homem, no céu não entra velha mulher, no céu só se entra quem se fez novo, quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso, assim como Deus não caminhava com aquele povo no passado na injustiça, Jesus não caminha comigo e com você, se permanecermos na injustiça. Precisamos nos arrepender, precisamos entregar a nossa vida a Cristo e precisamos aplicar na nossa vida a santificação, porque sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Assim como Deus não aceitava ser amuleto lá no passado, Jesus não aceita ser amuleto nos dias de hoje. Não adianta ter crucifixo, tá? Seja ele vazio ou com Cristo crucificado. Não adianta você deixar a sua Bíblia aberta, tá? No Salmo 23 e no Salmo 91 na estante da sua casa. Está até com a página amarela cheia de poeira lá. Isso não muda a nossa vida. Isso não muda a nossa casa. O nosso Cristo, Ele não é um amuleto. Ele é Deus vivo, santo, vive e reina, e ressuscitou, e está sentado à destra de Deus, no seu trono, com o mundo como estrato de descanso para os seus pés. E de lá, Ele vê todas as nossas ações, e todas as nossas atitudes. Se o nosso coração for um coração quebrantado e arrependido na sua presença, verdadeiramente, o mar pode estar revolto, as águas podem estar turbulentas, os inimigos podem ser numerosos, o nosso inimigo pode ser gigante. Diante da palavra dele, não há inimigo que fique de pé, não há ventania que não cesse, não há mar que não se acalme, e não há mar que não se abra para que o seu povo, que anda na justiça, passe em terra seca. Mas para isso, ele não pode ser amuleto na nossa vida. Cristo precisa ser realidade. Ele precisa ser verdade e não amuleto. Nós não devemos chegar a Cristo só quando o sapato aperta no nosso pé. Nós temos que se achegar a Cristo todos os dias da nossa vida e reconhecer e o adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário para nós. Cristo não é amuleto. Se você tem Cristo como amuleto, você vai ser derrotado diante dos seus inimigos. Mas se você tiver Cristo como verdade, como Senhor e Salvador, assim como a Arca da Aliança lá no passado era representada, Cristo diz que o seu sangue derramado é o cálice da nova aliança que nos leva para perto de Deus. Que o seu sangue é aquele sangue que abriu um vivo e novo caminho para aqueles que buscam Ele em fé e em santificação. E terceiro, amados, para os nossos dias, assim como Ele não divide a sua glória com ninguém, Jesus não divide a sua glória nos dias de hoje com ninguém. Vamos trazer para os nossos dias, para que nós possamos encerrar. Amados, a Arca da Aliança foi levada diante de Dagom. Era o Deus dos filisteus. Mas o nosso Deus, que é o Deus, o único Deus, que é o Deus dos deuses, fez com a imagem, a estátua de Dagom, se prostrasse diante dele, para mostrar aos filisteus, ao mundo e a Israel, que há um só Deus, há um só Senhor, e que tudo e que todas as coisas se prostram diante da sua glória, poder e majestade. Cristo se constituiu pela sua morte e ressurreição, Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. O seu nome foi colocado sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso ele diz, os idólatras, os feiticeiros, os abomináveis, os amantes de dinheiro, os mentirosos, os arrumadores de confusões, os que dispensam ira, cólera, os adúlteros, os homicidas, os fornicadores, e etc, etc, todos que cometem essas coisas, não têm parte no reino de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Assim como Ele não se prostrou diante do pecado de Israel, assim como Ele não se prostrou diante de uma falsa religião de Israel, assim como Ele não se prostrou diante de Dagon, o nosso Jesus ressurreto não se prostra diante dos nossos pecados, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas petições que não são para a glória de Deus. O que nós aprendemos com tudo isso, amados? Como este povo aprendeu? Eles se arrependeram. Se você continuar lendo, Samuel conduziu esse povo pelos caminhos do Senhor, e no final de ministério eles se rebelam de novo, escolhem um rei, que é Saul, e novamente eles são derrotados. Então Deus levanta um homem chamado Davi, que diz que é um homem segundo o coração de Deus, e traz vitória sobre o povo de Israel, e um reinado de paz com ele, e um reinado completamente de paz com o seu filho Salomão. O que nós aprendemos com isso? Que se nós estivermos diante da obediência de Deus, se os nossos ouvidos estiverem atentos como o de Samuel, quando Deus disse, Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor, e eu te ouço. Se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos diante dos nossos pecados como Davi, você é digno de morte, e nós nos prostrarmos diante de Deus e nos arrependermos, Deus volta a falar conosco, perdoa os nossos pecados e nos dá vitória diante dos nossos inimigos. Mas se nós caminharmos um caminho de injustiça, se nós tratarmos Deus como amuleto, e se criarmos deuses diante do nosso coração, seremos derrotados diante do nosso inimigo. Mas se caminharmos num caminho de justiça ao lado de Cristo, o caminho que é estreito, a vereda do Senhor, e entrarmos por esta porta estreita, encontraremos salvação, encontraremos pastagem e conforto do nosso Senhor Jesus Cristo, porque caminhamos em justiça. Se nós entendermos que Cristo não é um amuleto, mas que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é cuidador, que Ele é Salvador, que Ele é justificador e que Ele é sustentador, então Ele virá e nos conduzirá diante da guerra, e nós não precisaremos pegar em espada, nem em arco, e nem caminhar em tanque de guerra, porque Ele guerreia por aqueles que neles confiam. Como disse Davi, deito, durmo e me levanto, porque o Senhor cuida de mim. E se nós entendermos que Deus não divide a glória com ninguém, nós nos prostraremos todos os dias da nossa vida diante do nosso Deus. E se tivermos esses três princípios, amados, caminho de justiça, Deus como Senhor, e nos prostrar por reconhecer e prestar culto de louvor e adoração, não há batalha que nós entramos, que no final não sejamos vitoriosos. Isso não é prosperidade, isso é promessa de Deus. Porque os filhos de Deus, que honram e que caminham no caminho de justiça, que temem e que buscam o Senhor, jamais serão envergonhados. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Por isso, que possamos fazer diferente do que o povo de Israel fez naquela época. Que possamos caminhar no caminho de justiça de Cristo.
Que possamos entender que Cristo não é amuleto, mas que Ele é Senhor, Rei, soberano, Deus e Criador, o Deus dos deuses. E que possamos entender que Ele não divide a sua glória com ninguém. E que Ele não se curva diante de nós, é nós que precisamos nos curvar diante de Cristo. Se assim o fizermos, Ele sempre estará à frente, Ele será o nosso escudo e o nosso broquel. Amém, amados? Essas são verdades bíblicas que nós precisamos guardar sobre as nossas vidas, tá? Nós não determinamos para Deus, é Deus quem determina para nós. Deus não se curva diante de nós, é nós que nos curvamos diante de Deus. Nós não criamos caminhos para Deus trilhar, Deus já criou os seus caminhos para que a sua igreja trilhe nelas e sejam bem-sucedidos para o louvor, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus nos dê essa sabedoria e discernimento que deste a Moisés, a José, a Davi. Estou lendo Daniel na minha devocional e eu confesso que eu choro, que quando eu olho para aquela história daqueles meninos chegando lá na Babilônia, sozinhos, presos, por 3 anos trancado, e buscam uma vida de santidade, e Deus se revela àqueles 4 meninos de uma forma extraordinária. Eu lendo disse: Senhor, me endireita nos caminhos da justiça, me ensina a confiar no Senhor, no Deus que Tu és, e não um Deus de amuleto. Me ensina a compreender que Tu és um Deus que não se curva diante de ninguém. Assim como aqueles meninos não se curvaram diante de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor se curvou diante do Deus daqueles meninos, amados. Que nós possamos ser uma geração diferente e que faça a diferença no nosso dia. Vamos ser poucos, cada dia mais vai ser um número melhor de pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor. Mas Deus nunca precisou de um grande exército para levar o mundo a se curvar aos seus pés. Ele precisou de homens e mulheres que o temiam, que obedeciam, que caminhavam em caminho de justiça, que entendiam quem Ele era e que se prostravam diante da Tua presença. Deus pode fazer grandes coisas através da vida de vocês. Bastam que vocês caminhem no caminho da justiça, tenham Ele como Senhor e Rei, e que entendam que Ele é Deus e se prostrem diante deles. Deus não precisa de um exército grande, Deus precisa de um exército fiel a Ele, de um exército temente a Ele, e que ame e que guarde a sua palavra. O resto Ele fará. Se necessário na sua vida for abrir o mar, Ele abrirá. Se for curar de uma enfermidade, Ele fará. Se for para libertar de um câncer, agora Ele vai libertar para o louvor e glória, porque não há impossível para Deus. Basta crer. Lembra quando aquele homem chega diante de Jesus? Senhor, o Senhor pode me curar? Você crê? Tudo é possível ao que crê. Qual a resposta daquele homem? Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Que você e eu e nós como igreja possamos entender isso. Deus pode. Se você chegou hoje perguntando, Deus pode? Pode. Deus pode curar? Pode. Deus pode dar vitória a você nessa guerra? Pode. E Ele tem poder para isso. Mas arruma o teu caminho na justiça. Não trate Deus como amuleto, mas trate Ele como Senhor. Não ache que Deus vai se curvar diante dos teus caprichos. Se curve diante de Deus e experimente o que Deus tem de melhor para você. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento, pela vida de cada um. Eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei: Deus sabe do que você necessita e Deus sabe do que você precisa nessa noite. Se coloque verdadeiramente diante do Senhor e tu verás que essa luta que você tem é pequena diante do Deus grande que você serve. Você verá que esse inimigo gigante que está diante de você, ele é invisível diante da glória e do poder do Deus que você serve. Se prostre com o seu coração diante do Senhor nesta noite. Busque ao Senhor em espírito e em verdade,
E Ele se revelará a você, como Ele se revelou a Samuel naquele final da tarde. Amém? Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai. Quero colocar a Tua igreja diante do Senhor, ó Pai. Quero colocar o Teu povo, quero colocar os Teus filhos. Eu não conheço o Senhor e não sei do coração de todos que estão aqui. Eu não sei o que cada família está passando. Eu não sei, Senhor, os lamentos, os sofrimentos, as angústias e as dores que inundam o coração da Tua igreja, do Teu povo e das Tuas ovelhas. Mas o Senhor conhece cada um deles que estão aqui presentes. O Senhor conhece cada um deles que estão em seus lares nesta noite. O Senhor sabe o que a Tua igreja necessita. O Senhor sabe a guerra que a Tua igreja está enfrentando, as batalhas. O Senhor conhece os seus inimigos, ó Pai. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, toque sobre a vida dos Teus filhos e dos Teus servos, daqueles que Te obedecem, que caminham em justiça, daqueles que reconhecem o Teu senhorio, daqueles, Senhor, que se prostram diante da Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, estenda a Tua mão, toque sobre a vida da Tua igreja, que o Senhor dispense cura nesta noite, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga, Senhor, as bênçãos celestiais do Senhor sobre a Tua igreja, para que o Teu povo saiba que Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, Pai. Despede-nos agora debaixo da Tua graça, dá uma noite de descanso debaixo das Tuas potentes mãos, e um resto de semana guardada e protegida pelas Tuas mãos poderosas, é o que nós Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, amados. Eu quero voltar aqui, ver se tem mais alguns irmãos que deu algum problema aqui para mim me despedir. Quero já... Não, são as mesmas mensagens. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Quero convidar os irmãos que podem a se colocarem de pé. E nós vamos estar louvando a Deus, e ao término deste louvor, nós encerraremos o nosso culto nesta noite. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus os livre. Os irmãos que nos acompanham, esqueci de mandar para a irmã Laura, Esmeralda, um forte abraço. Elas não mandam mensagem, mas sempre nos acompanham. Um grande abraço, irmãs, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí em seus lares. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, amados, aqui também. Que Deus possa dispensar de graça e favor. Rafael, Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer gigante recebê-lo. Que Deus abençoe poderosamente. Também o Paulinho conosco. Deus abençoe. Mateus, Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Amém? Deus abençoe, amados. Uma boa noite a todos. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará
Ele é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Irmãos,